Oi, gente, tudo bem? Ai, hoje o tema vai ser bom e tem tudo a ver com o que aconteceu essa semana. E essa semana você sabe, pegou fogo. Por quê? Porque a terceirização irrestrita do trabalho ela foi aprovada nessa primeira parte. É a PL 4302 de 1998 e agora está dependendo apenas da sanção do presidente Michel Temer, ou seja, dele assinar, dele concordar. Mas, afinal de contas, existem. O que é a terceirização? No que ela influencia? Como é que ela muda a vida das pessoas? Olha, eu tenho tantas dúvidas, mas tantas dúvidas, e eu imagino que você também, né? Então, nada melhor do que convidar uma pessoa que entende do assunto para explicar para a gente. Então, por isso eu convidei o economista, o professor Otacílio de Carvalho, ele que é lá da Unir. Vender, trocar, alugar, comprar. Classificados, rondoniaovivo.com. O melhor site para anunciar, gratuito e rápido com maior acesso. Vender, trocar, alugar, comprar. Classificados, rondoniaovivo.com. rondoniaovivo.com. Professor, que prazer ter o senhor aqui. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite, por vir aqui nos explicar tudo da terceirização. Então, Sandra, a gente agradece a oportunidade de estar aqui, de falar com o trabalhador de casa, né, trazer um pouco de informação, tentar mostrar um pouco que essa terceirização não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa que vai mudar repentinamente a vida do brasileiro, vai trazer mudança logo, não é no curto prazo, mas também, assim como ela traz, né, potenciais prejuízos, ela é muito favorável, principalmente no momento pelo qual passa a economia brasileira. Esse momento ruim, eu não gosto de falar do termo crise, mas esse momento ruim pelo qual passa a economia brasileira, ao que parece, né, alguns indicadores já sinalizam para uma mudança, né, para uma melhoria, e a gente vai tentar explicar um pouco que proposta é essa, que tipos de benefícios ou prejuízos ela pode trazer aos atuais trabalhadores, aos potenciais, às pessoas que estão aí fora do mercado de trabalho, que tipo de situação ela pode mudar no rumo da economia brasileira. Pois é, o senhor disse agora uma frase interessante, não é um bicho de sete cabeças. Mas isso quando você abre assim, a rede social, e a rede social ela é um termômetro muito interessante, né, de todos nós, porque todo mundo também é economista. É um né? pouco, tem um pouco Todos de... nós somos somos todos especialistas no Facebook, hashtag somos todos especialistas no Sim. Facebook em tudo. Então, quando você vê ali, você ouve as pessoas falando, a tendência é levar um susto. Sim. E muita gente está se assustando demasiadamente com essa questão da terceirização. Se não é um bicho de sete cabeças, por que não é? Na verdade, o que acontece? A terceirização ela já é uma realidade no Brasil. Lógico que nas atividades mesas e até mesmo em algumas situações em atividades finalísticas. Eu já vi empresas aí, por exemplo, que trabalham com alta tecnologia e terceiriza a sua área de tecnologia da informação. Basicamente, são empresas contratadas, especializadas. Para ela é um benefício muito grande, pois ela fica isenta, por exemplo, de ter que capacitar a pessoa, contratar, ter aqueles encargos sociais, contrata, terceiriza uma empresa e já tem todo um know-how, um conhecimento, né, um conjunto de conhecimento historicamente adquirido, ela foge de vários tipos de custos. Né? Aí, com relação a ser um bicho de sete cabeças, geralmente eu faço uma analogia, Sandra, ao processo de privatização. Quem não se lembra lá na década de 90, meados da década de 90, principalmente de 96 para cá, no governo Fernando Henrique Cardoso, onde ele passou a privatizar o setor siderúrgico, e o exemplo mais claro é o de telecomunicações. Quando privatizou o setor de telecomunicações, foi um terror. Todo mundo fala, vai precarizar, os serviços serão precários, né? Vai demitir, a cobertura vai cair. Foi totalmente o contrário que ocorreu. As empresas contrataram mais, a cobertura aumentou, nós tínhamos déficit, a qualidade do serviço aumentou, apesar de hoje todo mundo reclamar. Nós temos colegas que reclamam, o serviço de hoje é muito ruim, na internet não está pegando, naquela época não tínhamos internet nem em casa. Nem telefone. E nem telefone, né? Hoje não, é mais de um aparelho telefônico por pessoa. Naquela época, não estou lembrado muito aqui a paridade, mas era bem menos de um telefone por família, por pessoa. Né? Tinha famílias, a gente se lembra muito bem aqui ali na Presidente Dutra, Teleron.
Teleron ali, quem se lembra ali da Teleron, minha mãe mesmo, né? Sou de família do Nordeste, vinha de São Paulo. Minha mãe demorava ali por semana ali algo em torno de 3, 4 horas numa fila da Teleron para fazer um telefonema para São Paulo, para nossos familiares lá, até meados da década de 90. Então, ou seja, dá para fazer um paralelo. Dá para fazer um paralelo, né? E foi uma mudança gradual, não foi uma mudança repentina, né? Agora, lógico, vai ter mudança, vai. Agora, somente que para quem está no mercado de trabalho, serve para um novo despertar. Agora vamos para a prática. O que é a terceirização na prática? Você falou que já vivemos. No jornalismo também já vivemos a terceirização através das agências de notícias. A Reuters, por exemplo, né? Exato, contrata. Já é terceirização, trabalha com trabalhos, né? Terceirizar, vende as notícias para todas as empresas. Bom, enfim, a terceirização na prática, quando a gente fala do meio e do fim, eu queria assim, que o senhor fosse bem sucinto para a gente explicar, só para a gente seguir com esse papo. Então, exatamente. A terceirização ocorre quando uma empresa, por exemplo, ela desiste de executar diretamente uma determinada atividade e transfere essa atividade através da contratação de uma empresa especializada naquela matéria. Tá certo? E essa atividade ela pode ser tanto a atividade meio, como pode ser a atividade finalística da empresa, que a gente vai entrar nessa situação. Muito bem. O que é atividade meio, então, para ficar claro? Vamos pegar, por exemplo, o setor onde eu atuo, a Universidade Federal de Rondônia. Qual é a atividade principal da universidade? O ensino, a pesquisa e a extensão. Então, ela tem que ter lá professores, pesquisadores que vão atuar nessa atividade. Paralelamente, ela tem um conjunto de atividades que não necessariamente, na verdade, não tem nada a ver com o produto finalístico da empresa. Por exemplo, setor de vigilância, setor de limpeza, o setor propriamente dito de informática, né, que dá manutenção aos equipamentos. Todas essas atividades, em boa parte, por exemplo, ela já é, na Universidade Federal de Rondônia, ela já é terceirizada. Nós contratamos empresas. Por exemplo, não cabe a mim construir um prédio para eu acomodar um novo curso. Eu vou terceirizar, vou contratar uma empresa, tá certo? Então, a terceirização na atividade meio ela já é uma realidade, né? E a atividade fim é uma inovação que esse projeto de lei aprovado agora na Câmara, né? Já é uma proposta que vem desde 98, entra a legislatura, sai a legislatura, e agora ela acaba sendo aprovada. Então, há a possibilidade o quê? De até eu terceirizar a atividade finalística, ou seja, eu poder, por exemplo, dentro da Universidade Federal de Rondônia, porque a lei inovadora aí, ela traz a possibilidade até mesmo para o ente público fazer, né, terceirizar as suas atividades finalísticas, né? Então, ela possibilita até o quê? Olha, eu posso terceirizar, eu posso contratar uma empresa que forneça professores e pesquisadores para a Universidade Federal de Rondônia ou para qualquer outro setor qualquer. É lógico que a gente vai falar já sobre os prós e os contras em determinadas atividades. Vamos falar isso agora mesmo, mas antes vamos só dar uma explicaçãozinha aqui, básica e rápida. Vamos pegar uma empresa, porque tem gente que às vezes eu prefiro ser didática, sim, sabe, professor? Sim. Vamos pegar uma empresa aqui, uma empresa de quê? Uma indústria automobilística? Uma indústria automobilística vai ficar muito longo para a gente aqui, mas vamos pegar uma coisa que, sei lá, o Rondônia ao Vivo, tá? Certo. O Rondônia ao Vivo, ele precisa de jornalistas, ele precisa de limpeza, correto, ele precisa de vendedores, precisa de segurança, tá? Vamos pegar isso daqui. Então, vamos dizer que o Paulo resolveu terceirizar. Correto. Né? Então, o que vai acontecer? Todo mundo daqui vai ser demitido? Então, Sandra, caso for uma decisão tomada pelo empresário de mudar, né, de alternativa e de não contratar diretamente os empregados, e sim sublocar contratando uma empresa, né, que vai terceirizar esse serviço, cabe a ele sim, por exemplo, com certeza ele terá que demitir, né, se desfazer desses trabalhadores, mas também é possível que ele faça o seguinte: olha, eu já trabalho com essa equipe, né, ele entrar em um acordo com a empresa terceirizada. Olha, eu já trabalho com essa equipe é excelente, quero sublocar o seu serviço, mas quero que você coloque, né, ele pode determinar o perfil de trabalhador, até mesmo indicar as pessoas que a empresa que vai sublocar esses trabalhadores irá ofertar a ele, sem problema nenhum. Agora vamos pegar aqui um exemplo mais rapidinho ainda, vamos pegar aqui uma construção civil, exato, né? Uma construtora. A construtora, a gente estava até conversando, vai precisar de parte hidráulica, parte elétrica, parte... A lógica, né, de internet.
A lógica. internet, Isso, tá. tudo, E assim sucessivamente. Então vamos pegar aqui. Ela não vai contratar ninguém, ela vai contratar as terceirizadas. Então Exato. vamos pegar a terceirizada que cuida de parte hidráulica, Exato. né? Correto. Que cuida dessa parte hidráulica. Ele vai cuidar, essa terceirizada, ela não cuida de tudo, parte elétrica, Não, era ela só cuida especializada só nessa parte área. elétrica, especializada. Exato. Ele vai contratar aquelas pessoas, né? Aquela Sim. empresa para Uhum. trabalhar ali. Ele não tem carteira assinada com ninguém, mas a terceirizada com a sua Sim. equipe, ela tem carteira assinada com todos os benefícios? Com certeza. O que há uma confusão com essa inovação da lei, dessa proposta de lei que está sendo aprovada na Câmara Federal e será submetida ao presidente, é que muita gente está confundindo ela com a proposta ampla de reforma trabalhista que está vindo aí na frente. Então, na verdade, o que ocorre é o seguinte, a proposta que vem aí vai flexibilizar, né, as relações trabalhistas, empregado e empreendedor, ainda não veio, tá certo? Na verdade, a questão da terceirização, ela exime a contratante, a empresa que está contratando, de ter essas obrigações trabalhistas, mas não exime a empresa contratada, que vai manter esse pessoal, de manter as mesmas condições trabalhistas regidas pela CLT. Há perdas na CLT, que é o que estão dizendo, tem gente que fala, porque vão perder os direitos. Muita gente falou agora, muita gente falou agora que jogou a CLT. No lixo, não está ocorrendo nada disso. Muita gente o que ocorre é o seguinte, que realmente alguns prejuízos ocorrem, né? Porque você vai ter o quê? Vai aumentar o número de empresas no Brasil que vão fazer essas... Aumenta o número de emprego ou tira emprego? No geral, vai aumentar o número de empregos. Por que vai aumentar o número de empregos? A tendência é essa. A tendência é essa. Por quê? Individualmente, para as empresas, vai cair o número de pessoas que trabalharão lá, que ela contratará ou sublocará. Por quê? Vamos supor, um empresário. O empresário, vamos supor, olha, a minha indústria, para eu manter ela, será necessário eu contratar 40 pessoas para trabalhar redondamente. Mas eu tenho que contratar um pouco a mais, por quê? Porque tem férias de trabalhador, esse trabalhador, ele, em algum momento do ano, ele vai pedir licença para tratamento de saúde, ele vai faltar devido a uma greve de ônibus, então haverá falta. Então ele vai ter que ter o quê? Peça de reposição. Então, para esse empresário, ele é muito oneroso contratar, porque ele tem que ter ali 5, 6 trabalhadores a mais, além desses 40, para não ter interrupção no seu processo produtivo. Já quando ele contrata uma empresa terceirizada, ele contrata, eu quero o quê? 40 postos de trabalho. Se faltar um, é problema da empresa que está sendo contratada, ela tem que repor aquilo ali, tá certo? Então não vai ter solução de descontinuidade na empresa contratante, tá certo? Então é um dos benefícios. Então, para a empresa que está contratando serviço terceirizado, há até uma redução. Mas, por exemplo, você pega aí o caso agora da mudança no cenário econômico. Tem muita empresa querendo... Olha, eu quero contratar, mas será que é o momento agora? Eu vou contratar mais 5, 10 pessoas, será que é vantagem para mim se o cenário que eu estou montando não se consolidar? Eu vou ter que demitir. Mas a terceirizada contrata e a contratante não contrata. Então, no que é bom e no que é ruim? Não, mas nessa situação que eu estou te colocando aqui, muda o perfil da decisão do empresário. Olha, porque se ele for contratar diretamente... se ele for contratar diretamente, é uma decisão difícil, porque se o cenário que ele está construindo não se consolida, ele vai ter que demitir. O custo da demissão no Brasil é muito alta, é muito elevada, tá certo? Os encargos sociais são muito elevados. Agora, tendo a possibilidade de eu não contratar diretamente, eu contratar uma empresa, eu contrato, né? Olha, eu quero aumentar de 40 para 5 postos a mais de trabalho, 45. Ah, mas o cenário que eu montei, então, rapidamente, em 3 meses eu verificar que aquele cenário que eu montei há 3 meses atrás não se consolidou, eu chego lá com a minha empresa que eu terceirizada e falo, olha, eu vou me desfazer daqueles 5. Então, ou seja, ele facilita a tomada de decisão. Mas e a terceirizada ficou sem o contrato? Ela corre o risco de demitir? Mas a terceirizada, ela não tem relação só com uma empresa. Ela, quando monta o seu quadro de pessoal, ela já está pensando o quê? Que ela vai atender 10, 12, 15 empresas. Entendeu? Acho que ficou claro essa parte, então, né? Agora, para a gente ser bem mais sucinto ainda, senão esse papo é longo, o que é ruim, o que é bom? Então, um dos lados mais positivos, de uma forma global, desse processo de terceirização é que realmente há uma grande possibilidade de você, principalmente nesse momento da economia brasileira, aumentar o número de empregados, né? Reduzir substancialmente esse número de trabalhadores, aí mais de 12 milhões que estão sem condições de manter sua família porque estão desempregados. É uma das situações. Outra, aumenta a produtividade, justamente por causa disso aí, viu, Sandra? Tem empresa que não contrata aquele
a mais de trabalhadores, e acaba o quê? Que aquele trabalhador que faltou naquele dia, naquela semana, por doença pessoal, por doença na família, pelo falecimento, isso é muito comum lá em São Paulo, por exemplo, greve dos ônibus, né? Para a indústria paulista é terrível. Então, esse pessoal não vai ter esse problema de descontinuidade no processo produtivo, né? Que a empresa terceirizada vai ter que dar alguma forma, ele tem que atender o contrato. Ah, deu greve do ônibus, a empresa contratada, lá terceirizada, vai ter que sublocar um ônibus para levar os seus trabalhadores até a empresa contratante. Então, o que ocorre? Por isso que aumenta a produtividade. Não é que o terceirizado é mais produtivo, é que no processo produtivo não ocorre essa paralisação devido a uma greve de ônibus, a uma licença médica do trabalhador. Vai ter que se virar. A terceirizada. O que é ruim. Uma das coisas ruins que já tem estudos, não só no Brasil, em vários lugares do mundo, que aí já tem muita coisa a ver até com essa questão aí. Por exemplo, vamos supor, olha, eu sou uma empresa que terceirizo trabalhadores para uma indústria. Eu contrato trabalhadores que sabem mexer com torno mecânico, sabem mexer com processo fabril, de forma ampla, tá certo? Mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou jogando, eu como empresa terceirizada, vou jogando esses meus trabalhadores, que eu capacitei, que eu treinei, que eu qualifiquei, em várias indústrias. Aí vamos supor, aquela indústria lá que já tem, é lógico que quando eu vou, olha, eu vou jogar lá, vamos supor, posso falar o nome de empresa aqui? Pode. Vou jogar lá trabalhadores fabris na Volkswagen, tá certo? Que ela tem uma linha de montagem específica, um processo fabril específico. Lembrando que quem trabalha na terceirizada tem todos os direitos garantidos. Garantidos pela empresa terceirizada, né? Regidos pela CLT. Então eu vou colocar esses meus trabalhadores lá na Volkswagen. Então são, vamos supor, 1000 postos de trabalho lá. Faltou uma peça. Eu vou ter que tirar ela daquele meu quadro de reserva e jogar ali. Aquele camarada que faltou lá, né? Ele já estava especializado no processo fabril daquela empresa. Aí vem aquele trabalhador que não está acostumado com aquele processo, aí o que ocorre? Ele não tem o mesmo desempenho e há uma tendência muito forte aqui, é um acidente de trabalho. Os salários diminuem? Diminuem, é um dos prejuízos, né? Diminuem devido à questão de economia de escala que sempre ocorre nesses setores, né? Então, ou seja, é uma... Finalização, existe essa palavra? Né? É o que a gente chama, né? Ou seja, a empresa contratante ela vai contratar um número muito elevado. Geralmente, em alguns mercados que são muito restritos, há apenas o quê? Uma empresa contratante, vira um monopólio, né? Então, você pega aqui no mercado de Porto Velho, então, para algum determinado setor aí que não tem um número muito elevado de trabalhadores. Normalmente, vai abrir o quê? Uma única empresa. Essa única empresa que vai contratar esses trabalhadores aí para colocar como posto de trabalho nas empresas contratantes, ela acaba se tornando um monopólio. E aí, realmente, o embate, as relações trabalhistas ali entre empregado e empregador é muito desigual. E aí, a tendência é, geralmente, o empregador falar mais alto, né? Então, realmente, ocorre isso aí. Outra coisa é o que ocorre, que isso ocorreu em vários lugares do mundo. Você pulveriza e fragiliza o quê? Os sindicatos, tá certo? E aí esse próprio processo... A pressão do sindicato, então, é porque diminui. ele corre riscos com isso. Né? Também, exatamente. Então, não por isso que não é interessante. Ao funcionário, não. Exatamente. E aí, como a relação acaba sendo desigual, o trabalhador ele perde poder de barganha e aí acaba que o empresário fala mais alto. Mas, assim, não é uma coisa tão avultosa, não. Não é uma coisa assim... não é uma diminuição drástica de salário. Não é. Mas não é. Há diferença. É uma coisa, acho que eu vi um estudo de Diese, salvo engano, de 2013. E ele comparou entre... Agora, tem coisa também. Por exemplo, vamos supor, é aquilo que eu falo. Há também algumas questões de subdimensão, principalmente quando se trata de serviço público. Eu me lembro de um trabalho do Diese que ele comparou justamente lá no Congresso Nacional. Olha, quanto ganha um segurança no Congresso Nacional contratado pelo governo federal? Está ganhando quase 20 mil reais, é uma coisa irreal. Aí você quer comparar com um camarada que está sendo terceirizado? Pelo amor de Deus, isso aí não tem lógica, justificativa. Bom, então aqui pra gente, a oposição ela diz que é o pior projeto porque pode servir de instrumento para nepotismo e clientelismo. No setor público há uma possibilidade, né? Porque não há uma relação pessoal, né? Ou seja, há o nepotismo, há a lei do nepotismo que proíbe o gestor de contratar parentes. E também diminui concurso público? Possivelmente sim. Lógico que o setor público vai fazer alguns experimentos. No setor público federal é bem difícil, viu? Porque o governo, dado o momento da crise, para os próximos anos aí,
O governo federal aprovou a lei do teto público, né? Do teto de gasto público. E todo ano ele está fazendo o quê? Emitindo portarias para limitar gastos correntes, gastos com contratações. Então, para o setor público federal, imediatamente, aí, pelo menos pela PEC, né, que foi aprovada agora, que virou a emenda constitucional número 95, que é a PEC do teto dos gastos públicos, que foi bastante debatido ano passado, era a PEC 241, para os próximos 20 anos não vai ter mudança. Por quê? Porque o governo está estabelecendo limite para os contratos de caráter continuado. Então, por exemplo, a Universidade Federal de Rondônia esse ano só pode gastar no máximo 12 milhões. É os meus contratos com segurança e limpeza. Eu não vou poder contratar professores terceirizados porque o governo estabeleceu uma portaria limitando. Então, agora, tão significativo não. Bom, professor, eu fico muito grata de o senhor ter vindo aqui. O senhor colocou para a gente os pós e os contras e a gente acho que ficou bem esclarecido, né, gente? Muito obrigada, professor. A gente que agradece, né? E também levar, principalmente ao trabalhador aí, que, como falamos no início, não é nenhuma coisa tão preocupante assim, não. Os experimentos que nós temos em países que implantaram a terceirização já lá, na década de 70, 80, experimentaram grandes avanços, tá certo? Há perdas. Toda mudança, né, quando a própria palavra mudança já implica isso aí. Há perdas de um lado, ganhos de outro, tá certo? Mas vai muito, viu, Sandra, do próprio trabalhador se organizar. Igual nós já falamos aqui nos momentos, olha, se você não quer ser sublocado, ter um chefe ali que vai contratar o seu serviço, monte sua cooperativa, monte sua organização, se organize com os profissionais da sua área e monte sua própria empresa que vai prestar esse serviço. Né? É um momento preciso para isso. O governo também está dando, a partir dessa legislação, dessa lei, a oportunidade dos trabalhadores se organizarem, né, com com os trabalhadores da sua mesma classe para tirar proveito também dessa situação. Com certeza. Muito obrigada, professor. Nós Espero que vocês tenham gostado. Foi bom show, professor? Fantástico, né? Sempre também. É bom. Beijo, obrigada. Até a próxima. Esse papo hoje não teve como ser curto, viu? Porque, ó, ele é longo mesmo. Beijo para vocês.